Como que você chama aquela pessoa que, né, na faculdade, ela quase nunca vem para aula? Como que você chama aquela pessoa que não tem tanto compromisso, né, que vive uma vida mais curtindo a vida? Como que você chama? No meu tempo, né, quando eu fazia faculdade e tinha alguns colegas ali que eles não vinham muito, né, eram raras suas frequências, eram apelidados de turistas. Nós conhecemos o turista, né, quando ele vai, ele viaja, ele conhece novos destinos, cidades, e quem sabe agora você deve estar viajando, você está pensando ou planejando uma viagem, e como turista nós não queremos muito saber dos problemas, né, daquela cidade, daquelas pessoas, aonde que elas estão, mas nós queremos saber o que tem de atrativo ali naquela cidade. O que eu posso desfrutar, né? Quais são os restaurantes, quais hotéis, praias, shoppings, quais são os pontos turísticos ali que eu devo me programar, colocar no meu roteiro para visitar. Um turista, ele é um indivíduo que ele faz turismo, cuja a presença dele é imprevisível, né? São pessoas que são imprevisíveis, são inconstantes, são pessoas que você não pode contar com ela. Um turista, ele pode estar viajando, ele pode ir numa igreja, mas você não pode contar porque você não sabe quantas vezes ele vai voltar ali, porque ele está a passeio, né? Ele está apenas como um turista. E de um outro lado, tem aquilo que Deus nos chamou para ser. A pergunta que eu quero compartilhar com você hoje é: quem Deus nos chamou para ser? Um turista ou embaixador? Como nós temos nos comportado como um embaixador de Cristo, conforme 2 Coríntios 5:20, ou nós temos nos comportado como um turista? E eu quero falar aqui para você sobre um contraste, né? Sobre o que é ser um embaixador e o que é ser um turista. Então, eu quero que você comece a analisar cada um desses pontos. Se você precisar, pausa o vídeo, escreve, depois você vai olhando ali com calma cada um desses pontos para que você possa meditar e saber se estamos agindo como um embaixador ou como um turista e o que Deus nos chamou para ser. Então, aqui em Marcos, né, capítulo 4, 39, João 9, 7, Mateus 12, 13, Marcos 2 e 11, João 11, 43, tem o que Deus disse que nós somos e o que nós devemos fazer. Um exemplo aqui, né, quando Jesus falou para Lázaro, Lázaro, sai para fora. O que Lázaro precisou fazer? Sair para fora. Mas antes de Lázaro sair para fora, Deus fala com suas irmãs. Ele fala assim, ó, removam a pedra. Deus, ele nos dá instruções claras de como nós devemos agir, como nós devemos ser embaixador ou turista. O que o embaixador faz? O embaixador, ele não fala em seu nome, mas ele fala no nome do governo que enviou ele. Quando nós nos comportamos como embaixador, nós não falamos em nosso nome. Nós falamos no nome daquele que nos enviou. As palavras que têm saído da nossa boca têm representado o reino dele aqui na terra. Tem sido ele que tem nos inspirado, tem sido ele que nós temos defendido a sua vontade, nós temos buscado fazer a sua vontade. Olha o contraste, o que o turista faz. O turista, ele fala suas próprias palavras no seu próprio nome. O que tem mais valor, aquilo que eu falo no nome de Jesus ou aquilo que eu falo no meu próprio nome? Nós precisamos compreender essas diferenças. Um embaixador, ele não expressa nenhuma opinião pessoal, apenas as políticas do seu governo. O embaixador não está ali para defender e falar, eu acho isso, eu penso isso, eu teria que fazer aquilo, como um turista faz. O turista, ele expressa suas próprias opiniões pessoais. Nós, como embaixadores de Cristo, nós vamos perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor pensa sobre isso? Deus, o que o Senhor quer falar sobre isso? O embaixador, as suas palavras são sustentadas pelas finanças e forças armadas da sua nação. Quando nós somos embaixadores de Cristo, vivendo como embaixador de Cristo, a nossa palavra, aquilo que nós falamos, elas são sustentadas pelas finanças de Deus.
Deus que é o dono do ouro e da prata, Deus que vai sustentar. Ele tem um exército de anjos para trabalhar ao nosso favor, para que a sua vontade se cumpra. É isso que um embaixador representa. Num caso de um turista, as suas palavras são sustentadas por suas próprias finanças e suas forças. Quem sabe na sua vida, se você tem vivido como um turista, você que tem que pagar, você que tem que bancar, é a sua força, o seu esforço ali que vai bancar a situação que você está vivendo. Mas quando nós estamos debaixo de uma direção, de uma palavra de Deus, nós somos bancados pelos céus. Deus, Ele paga a nossa conta. Deus, Ele nos sustenta. Ele provê para nós. Um embaixador, ele está preocupado apenas com os interesses da nação que representa. Um turista está preocupado apenas com seus próprios interesses. Nós hoje estamos preocupados com os interesses de Deus ou nós estamos preocupados com o nosso próprio interesse? Mateus 6,34 diz para nós não estarmos preocupados, ansiosos com o dia de amanhã. Nós podemos deixar porque cada dia tem o seu mal, mas no verso 33 ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que vocês estão preocupados, comer, vestir, morar, todas as necessidades básicas serão supridas, porque nós somos embaixadores de Cristo. Um embaixador, ele mantém-se conectado em comunicação com o quartel-general da sua nação. Você tem se comunicado com o quartel-general da sua nação? Com a nação celestial, com a Nova Jerusalém? Você tem tido esse contato, tem tido tempo com Deus? Nós precisamos diariamente dessa comunicação. Um turista, ele se mantém conectado apenas consigo mesmo, ele está se importando somente com a sua vida. Um embaixador executa as políticas da sua nação, enquanto que um turista executa suas próprias políticas, seus próprios interesses. O embaixador prioriza o seu tempo executando as missões recebidas na sua nação. Aqui nós precisamos entender o que tem sido prioridade para nós. Muitas pessoas fazem planos e priorizam coisas que são preciosas para ela, mas esquecem de priorizar aquilo que é importante para Deus. Aquilo que nós estamos fazendo aqui é ser embaixadores do reino de Cristo. Nós precisamos executar as políticas do reino de Deus e não as nossas próprias políticas. Nós precisamos priorizar as coisas que são de Deus e não priorizar o nosso tempo agradando a nós mesmos, aquilo que nós desejamos, fazendo aquilo que nós queremos fazer. Nós não estamos de férias aqui. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos forasteiros nessa terra aqui, porque a nossa nação não é aqui. Nós temos uma outra nação que nós representamos, outros interesses, e como embaixadores de Cristo precisamos representar esses interesses. Um embaixador, a sua nação fornece transporte, moradia, alimento, vestuário, segurança e supre todas as suas necessidades. Um embaixador não se preocupa com nada porque vem tudo da nação que ele está representando. E se ele precisa de algum suprimento a mais, ele liga e essa nação manda esse suprimento para ele. Ele está sempre protegido. Ele tem todas as suas necessidades atendidas. Enquanto que um turista, ele deve prover para si mesmo transporte, moradia, alimento, vestuário, segurança, suprimento de todas as suas necessidades pessoais. Quem tem sido o seu provedor? Quem tem sido aquele que te sustenta? Filipenses 4,19. Deus, ele vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Nós precisamos saber que Deus nos chamou para sermos embaixadores de Cristo, para sermos amigos dele, para nós cumprirmos com um propósito, uma missão que ele tem para nós aqui nessa terra. O que nós temos feito? De que forma nós temos influenciado? Existem 7 áreas na sociedade que nós podemos influenciar. Não é só dentro da igreja, não é só em cima de um púlpito, de uma plataforma que você vai influenciar, mas nós podemos influenciar cada uma dessas áreas.
primeiro na nossa família. Nós podemos influenciar o nosso cônjuge, os nossos filhos a continuarem servindo ao Senhor, praticando os princípios da palavra. Nós podemos ajudar as pessoas a construir um legado de bênção para as próximas gerações. Nós podemos ajudar dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade. Nós podemos ser voluntários, servindo, não porque somos obrigados a servir, mas porque temos um coração grato, porque primeiro alguém nos serviu, primeiro Jesus nos serviu e por isso nós servimos, nós amamos, nós podemos influenciar através da igreja, nós podemos fazer a diferença desde a recepção, da entrada, da limpeza até o mais alto, né, cargo que possa existir ali. Nós podemos fazer a nossa parte, nós podemos influenciar nas escolas, na educação, nós podemos fazer a nossa parte. Os nossos filhos nos representam e eles podem mudar até mesmo uma cultura. Nós ficamos tão felizes com o que os nossos filhos têm feito, né? Eles têm representado Jesus dentro do colégio que eles estudam, sabe? Eles têm impactado professores com o seu testemunho, com a forma que eles estão vivendo, eles têm quebrado paradigmas, eles têm levado a cultura celestial para dentro do colégio, sabe? Sem falar de religiosidade, mas falando de Jesus, falando do amor dele pelas pessoas, praticando a palavra e não somente falando a palavra. Nós podemos influenciar a sociedade através das nossas empresas, dos nossos negócios. Nós podemos ter empresas sérias, empresas que são fiéis, não somente a Deus, mas fiéis ao governo, que não sonegam impostos, mas que praticam princípios. A nossa empresa, desde quando nós abrimos, nós praticamos esse princípio de comprar tudo com nota fiscal, de vender tudo com nota fiscal, de recolher os impostos. Nós precisamos ser modelo para que outros empresários façam da mesma forma. Isso é um princípio. A Bíblia fala: dai a César o que é de César, dá ao governo o que é do governo, mas dá a Deus o que é de Deus. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos agir no entretenimento, nas artes. Essas redes sociais estão poluídas de tantas coisas imorais, de tantas coisas que quebram princípios, mas cabe a nós usarmos a rede social não para fazer coisas que denigrem a imagem ou que afastam as pessoas de Deus, mas que aproximam de Deus. A mídia, olha como que a mídia pode ser usada, né? De repente, a forma que a televisão está transmitindo mensagens, notícias, nós podemos mudar isso, nós podemos nos envolver com isso, nós podemos fazer parte da mídia, seja ela aberta, seja ela fechada. Nós podemos fazer a diferença influenciando pessoas para serem seguidores de Cristo, para representarem, sendo embaixadores de Cristo, sabe? E o último aqui, que talvez seja o mais polêmico, é o governo. Como que nós temos feito na política? Nós temos orado, nós temos intercedido, nós temos se envolvido, ou nós temos falado: não, política não é para mim, eu não quero me envolver. Querido, em cada uma dessas áreas aqui, dessas 7 áreas, se nós cristãos, se nós não nos envolvermos, outras pessoas do reino das trevas vão se envolver. Se Deus não tiver embaixadores de Cristo representando nessas 7 áreas, teremos pessoas, embaixadores do reino das trevas representando lá. Nós precisamos nos levantar, nos posicionar e agirmos como embaixadores de Cristo, nos comprometendo com aquilo que são os interesses do reino de Deus. Faça esse esforço como embaixador de Cristo. Escreva aqui: eu sou embaixador de Cristo, e comece a agir como tal. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus negócios, em nome de Jesus.